Boa noite, então. Meu nome é Daniel, sou defensor público. Eu atuo já faz uns 5 anos, mais ou menos, na área da infância e juventude. Minha vaga originalmente é no Fórum do Brás, então eu atuo na área infracional da infância e juventude, atuava na área da execução de medida socioeducativa e atualmente eu estou no núcleo da infância e juventude aqui da Defensoria, que é mais, enfim, atua em todas as matérias envolvendo infância e juventude. E aí, então, vamos ter 4 aulas para tratar um pouquinho da matéria infracional. Peço que vocês não tenham receio de me interromper a qualquer momento, se eu estiver falando muito rápido, se estiver confuso, se vocês não entenderem qualquer questão, só me interromper, beleza? Gente, eu sei que vocês já tiveram um panorama histórico, mas como eu acho que é a questão mais fundamental da matéria, eu vou passar de novo, vou tentar passar rápido para a gente não perder muito tempo, já que vocês já conversaram sobre isso. Mas eu gosto de colocar que eu acho que essa questão do panorama histórico é a questão mais importante da área da infância e juventude. Às vezes as pessoas não dão muita importância e tal, mas eu vejo que todas as discussões que a gente tem na área da infância e juventude, de alguma forma se relacionam com o panorama histórico, com os paradigmas, com os objetivos de cada sistema, com a superação ou não. Então eu acho fundamental a gente sempre ter isso em mente, porque quase todas as discussões, se não todas, de alguma forma vocês conseguem trazer para esse panorama histórico. Então a gente começa com como era o Brasil no século XIX. O Brasil era um país agrário, tinha população majoritariamente vivendo no campo, a mão de obra, os trabalhadores, em sua maioria, eram pessoas escravizadas e, portanto, eram pessoas que aprendiam o trabalho no próprio local de trabalho. E elas eram controladas dessa forma, violência, terrorismo puro e simples. O que isso quer dizer? Você não tinha necessidade de uma formação específica para essa mão de obra. Essa mão de obra, ela aprendia o seu trabalho no campo, no próprio trabalho. Então não havia uma preocupação estatal em criar algum sistema para você pegar as pessoas e ensiná-las o trabalho para que elas pudessem trabalhar. Essa etapa é a chamada etapa penal indiferenciada, ou seja, é uma etapa em que crianças e adolescentes eram tratadas praticamente da mesma forma que adultos. Tinha algumas diferenças pontuais, mas não havia um sistema próprio, não havia uma legislação própria. Havia algumas poucas normas específicas. Então, essa etapa ela vai dos códigos penais liberais até o início do século XX. E o que ela tem de diferente? Ela tem algumas penas atenuadas, algumas diferenças pequenas, mas, por exemplo, havia mistura de crianças, adolescentes e adultos no cárcere. Não havia preocupação em criar um sistema diferenciado. Os 2 exemplos dessa época são o Código Criminal do Império, de 1830, e o Código Penal de 1890. O Brasil, no final do século XIX, começo do século XX, vai viver transformações muito grandes. Eu coloquei aqui 4, que a meu ver são as mais importantes para a gente entender a transformação que depois vai se refletir na área do direito da infância, né? Na própria criação de um sistema jurídico para a infância e juventude. Então a gente vai ter transformações sociais, econômicas e políticas, a gente vai ter problemas na aplicação da lei anterior, a gente vai ter influência da criminologia positiva italiana e a gente vai ter protestos que a sociedade vai, enfim, se indignar com o tratamento que era dado a crianças e adolescentes nessa época. Então, quais são as principais transformações econômicas e sociais? Vai ter a transição da mão de obra de pessoas escravizadas para mão de obra assalariada, urbanização, industrialização, imigração e miséria nas cidades. O que isso quer dizer? Então, nessa transição de mão de obra, se você tinha antes uma mão de obra que era de pessoas escravizadas, que aprendiam o trabalho no próprio local do campo, agora você vai ter uma mão de obra assalariada que vai trabalhar na indústria, nas cidades, etc. Então é uma mão de obra que vai precisar de conhecimentos mínimos, básicos, para realizar esse labor. Outra questão importante é a proclamação da República. O Brasil antes, né, não era uma república, era um império. E você vai ter, né, nesse período, né, a concessão republicana de igualdade formal, ou seja, a partir desse momento todas as pessoas são iguais perante a lei, todos aqueles direitos e garantias que a gente tem como fundamentais, mas veja, isso gera um problema na visão das nossas elites, né? Como a gente vai aplicar essa igualdade formal, mas ao mesmo tempo manter uma posição
privilegiar as elites. Então, como manter a injustiça e a desigualdade no país? Ou seja, como institucionalizar esses períodos republicanos, mantendo as desigualdades constitutivas da nossa sociedade. Vem da Europa a resposta teórica para esses problemas que a nossa elite tem, que é a criminologia positiva italiana. Não sei se vocês já tiveram criminologia, mas com certeza essa matéria é tratada na aula de criminologia. Que é principalmente a teoria de Lombroso, de Ferri, etc. Qual que é a grande questão? Nesse período, na Europa também, você tem uma crise do chamado paradigma clássico do direito penal. Então, os princípios do iluminismo, né? Igualdade, livre-arbítrio, uma pena retributiva, eles começam a ser vistos como inadequados. Você tem na Europa também industrialização, imigração, então uma explosão da criminalidade, e aí a elite de lá também está preocupada, como controlar essa população. Eles começam a achar que esses princípios, essas teorias que eles colocam como direito penal clássico, não são suficientes para o controle social dessa população. Então, o que a teoria positiva vai dizer? A pena, ela não tem mais que se pensar na proporcionalidade em relação ao crime, na igualdade perante a lei. Ela tem que ser fixada de acordo com cada delinquente, ou seja, de acordo com a periculosidade dele, periculosidade social, vai ter uma pena que vai ser um tratamento para essa pessoa, para que ela deixe de ser um delinquente e se transforme, entre aspas, num cidadão que não cometa crimes. Eu não vou me aprofundar muito, porque acho que isso é importante estudar na própria área da criminologia e tudo mais. Ele traz o quê? Essa teoria? Negação do livre-arbítrio, ou seja, as pessoas não decidem cometer crimes. É um produto de influências biológicas e sociais, ou seja, aquela pessoa ela comete um crime porque por causa da raça, da origem social, da etnia. Essa é a teoria positiva italiana e é isso que ela vai defender. A pena, portanto, é uma medida de defesa social que vai tentar corrigir as pessoas que são tidas como corrigíveis e inocuizar, ou seja, tornar inócuo os incorrigíveis. Então esquece aquela ideia de punição proporcional ao dano causado, responsabilidade pelo livre-arbítrio, etc. Vão ser outros paradigmas que vão fundamentar essa teoria positiva italiana. Uma outra questão, que eu também vou falar bem rapidinho, a legislação anterior trazia a figura do discernimento para saber se o juiz aplicaria essa pena atenuada ou se não aplicaria. Isso gerava uma confusão enorme, porque é muito subjetivo, né? O que é ter discernimento ou não sobre o fato? Como é que eu vou saber se aquela criança ou adolescente teve ou não teve discernimento? Isso era um debate judicial constante e era alvo de críticas dentro da doutrina. Então, se dizia que isso trazia insegurança jurídica. Nunca sabia qual critério o juiz ia utilizar. Se ele ia utilizar, esse adolescente tinha discernimento ou não tinha. O que eu acho importante resgatar? Tem uma PEC atual, uma proposta de emenda constitucional, que ressuscita esse conceito. Não sei se vocês chegaram a ver. Dentre as várias propostas de emenda constitucional que propõe a redução da maioridade penal, uma delas propõe que haja um chamado incidente para verificar se aquele adolescente tem ou não tem discernimento. E aí ver se vai aplicar as medidas do ECA ou se vai aplicar o direito penal comum. Então a gente está ressuscitando ideias que já naquela época já não davam certo. O que a gente tinha de protesto da sociedade? A lei previa a criação de casas de correção, estabelecimento industrial, para colocar essas crianças e adolescentes que nunca foram criadas. Então, adolescentes e crianças eram jogadas nas mesmas prisões, no mesmo espaço físico. Isso gerava uma comoção muito grande. A gente teve um caso muito famoso em 1926, que é o caso do menino Bernardino. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele era um engraxate de 12 anos. Ele se irritou com um cliente que não quis pagar pelo serviço dele. E aí ele jogou graxa na pessoa. Ele foi preso, foi condenado à prisão. Foi para uma prisão comum, junto com pessoas adultas, e durante o período que ele ficou preso, ele foi espancado e abusado sexualmente por diversos homens. E esse caso gerou uma comoção enorme, saiu em todos os jornais importantes. Foi inclusive um dos grandes estopins para que a gente tivesse, posteriormente, o chamado Código de Menores, Código Melo Matos. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu estou falando bem rápido porque vocês já tiveram, né? essa aula. Tem uma frase do Marcos Alvarez que eu acho que é muito fundamental para a gente entender, que é: o antigo medo das elites
diante dos escravos, ou seja, da revolta dos escravos, vai ser substituído por uma inquietação em relação à pobreza urbana das metrópoles. Então veja a preocupação anterior, era uma rebelião dos escravos, hoje em dia ela é outra, é uma sociedade urbana em que as pessoas têm medo o quê? Da miséria na rua, ver aquele monte de criança e adolescente que estão em situação de rua, sem educação, enfim, considerados abandonados pela família, etc. Essa passa a ser preocupação. Como controlar essa população? Não é mais a sociedade anterior, percebem? Então começa a se buscar um novo regulamento jurídico, novas ferramentas de controle social contra a população trabalhadora. Que é isso, ó, os mecanismos de controle social e assistência da época, então jagunço, capitão do mato, roda dos expostos, caridade, e os mecanismos que formavam a mão de obra, que se dava no próprio campo, eles começam a se mostrar insuficientes para essa nova realidade de um país urbano, com indústria, com comércio, etc. Então, as nossas elites buscam o quê? Novas formas de controle, de sujeição e de exploração da população. É nesse contexto social, econômico e político que começa o período tutelar, que tem início com o Código de Menores de 1927. Essa lei, ela estabelece como objeto da própria lei os menores em situação irregular, sem nenhuma distinção dos que precisam de proteção e dos que estão em conflito com a lei. A lei trata igualmente. Vai ser considerado menor, tanto aquele que é acusado de cometer um ato infracional, quanto aquele que se considera como necessitado de proteção. Então está em situação de rua, está usando drogas, etc. Então veja, lembrando até um pouco do que a gente acabou de falar da escola positiva. Se o objetivo era a assistência desse menor, se o objetivo era trazer algo que é para o bem dele, a correção moral, etc., a lei considera que não tinha nenhuma necessidade de garantia de devido processo legal, por exemplo, legalidade. O juiz de menores ele tinha o poder para decidir arbitrariamente qual medida ele achava necessário para cada caso. Então, um exemplo que eu sempre cito é, na FEBEM, aproximadamente 90% de todas as crianças e adolescentes que passaram pela FEBEM não tinham cometido qualquer ato infracional. Foram internados por causa de situação econômica e social. Então era criança em situação de rua, criança que tinha perdido os pais, qualquer coisa do tipo. Então veja, o juiz podia inclusive internar uma criança ou adolescente na FEBEM porque ele achava que estava precisando de proteção. Outro ponto importante, esse menor abandonado ou delinquente, ele é considerado unicamente como objeto de intervenção. Ele não é sujeito de direitos. Ele não tem direitos próprios, ele não tem direito à voz, não tem direito de se manifestar o que ele quer, o que ele não quer. Ele é um objeto que o juiz vai decidir o que é melhor para ele. Em 79 a gente tem uma nova edição, né, o Código de Menor de 79, mas ele muda pouca coisa. Os princípios básicos, os instrumentos básicos continuam mais ou menos os mesmos. Então veja, o que era o menor? O que era essa figura do menor? Era basicamente um eufemismo para a juventude pobre e periférica e negra do país. Então qualquer criança ou adolescente que estivesse nessa situação poderia ser considerado menor. Então menor não é uma categoria neutra, não é uma palavra neutra designada para qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer pessoa menor de 18 anos. Menor é uma figura muito específica, é o menor em situação irregular, que é uma expressão que a lei usa. É jovem pobre, jovem da periferia, jovem que está na rua, jovem que tem conflito com a lei. Numa outra definição do Marcos Alvarez, é aquele que, em decorrência das suas condições materiais, é sempre considerado como um delinquente em potencial. Então o Estado olha para aquele menino, para aquela menina, e sempre considera ele como um delinquente em potencial. Esse é o menor. Para a gente ver como isso tem permanência, eu trouxe uma notícia que é de, uns 2 anos atrás, que mostra bem isso, né? O que a notícia diz? Menor atropela e mata adolescente e criança. Então veja, a notícia não fala menor atropela e mata menores, nem adolescente atropela e mata criança e adolescente. O menor é sempre aquele que é o pobre, é o considerado em conflito com a lei, etc. Então é um conceito, é todo carregado de preconceito, enfim, não é uma categoria neutra que a gente pode usar. Por isso, nunca usem essa expressão. A expressão foi abolida, não existe mais no nosso direito a expressão menor. Hoje em dia é só criança e adolescente, porque ela carrega todo esse conteúdo negativo, pejorativo, etc. A gente vai ter em seguida a chamada etapa garantista ou da proteção integral.
ela vai se iniciar com a Constituição, ECA e a ratificação pelo Brasil de tratados internacionais sobre o tema. Então acaba a etapa tutelar e se inicia essa nova etapa. O paradigma da situação irregular, ou seja, o paradigma de que a lei especializada só se aplica para o menor em situação irregular, ou seja, para o menor pobre, para o menor em conflito com a lei, para o menor negro, ela acaba. Hoje em dia a gente tem o paradigma da proteção integral, que se aplica a toda criança e todo adolescente do Brasil. O ECA não é, como o Código de Menores, uma lei específica para uma camada da sociedade ou para uma parte das crianças e adolescentes. Ele é aplicável para todas. Ele traz direitos e garantias para todas as crianças e todos os adolescentes. Outro ponto importantíssimo. O ECA separa de maneira muito clara o que é a atuação estatal no âmbito protetivo, que são as medidas protetivas, e o que são as medidas de conteúdo que tem conteúdo punitivo, que são as medidas socioeducativas. Então, ao contrário da legislação anterior, que misturava tudo isso, que podia aplicar uma medida de internação que tem cunho punitivo, alegando uma questão protetiva, hoje em dia não. Hoje em dia o ECA separa muito bem quais medidas são as protetivas e quais têm conteúdo punitivo. Ponto importante. A Constituição, no artigo 227, vai colocar aqui: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, adolescente ou jovem com absoluta prioridade, e aí vai trazer um monte de direitos e vai a necessidade de colocar de protegê-los de negligência, discriminação, exploração, crueldade, etc. Então veja, não é só dever do Estado e não é só dever da família, é dever da família, do Estado e da sociedade. Então todos nós temos o dever de proteger e de promover todos os direitos e garantias de criança e adolescente e de colocar crianças e adolescentes a salvo de qualquer tipo de crueldade, exploração, violência. Um exemplo recente, não sei se vocês acompanharam, um shopping aqui de São Paulo entrou com uma ação na vara da infância pedindo para que ele pudesse acionar a polícia militar para retirar crianças em situação de rua quando estivessem no shopping. Então veja, o que é importante a gente ter? A Constituição coloca que é dever da sociedade, ou seja, é dever inclusive de shopping center garantir e assegurar todos esses direitos e colocá-los a salvo de qualquer forma de discriminação, exploração, violência, etc. Então, qualquer pessoa é proibida de adotar qualquer atitude discriminatória, qualquer tipo de violência, qualquer crueldade, mas também de adotar posturas que garantam os direitos da criança e adolescentes. Então, o shopping não poderia fazer isso, ou qualquer empresa, ou qualquer pessoa. Isso é proibido pela Constituição, é um dever de todos nós. Então, o que é esse paradigma da proteção integral, né? O que é essa proteção integral? A proteção integral quer dizer que a nossa legislação hoje ela traz um conteúdo amplo de mecanismos jurídicos destinados à proteção de criança e adolescente. Então, são diversos mecanismos, diversas formas de proteção e de promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Então veja, o ECA ele não traz só medida repressiva, por exemplo. Ele vai trazer um monte de direitos, ele vai trazer mecanismos de proteção, ele vai trazer mecanismos de auxílio ao adolescente e à família, ele vai trazer tipos penais e infrações administrativas para quem viola o direito de criança e adolescente, ele vai trazer normas específicas sobre tutela coletiva. Então o ECA ele traz um monte de instrumentos. Além de trazer um monte de direitos, ele traz um monte de instrumentos para a gente garantir esses direitos das crianças e adolescentes. Como eu disse também anteriormente, a proteção integral se refere a todas as crianças e adolescentes. Não é mais uma lei destinada só a criança e adolescente pobre. Mais uma vez, gente, a diferença do conceito de menor anterior e o conceito de criança e adolescente, que é o conceito atual. Não temos mais o conceito de menor na nossa legislação. É muito comum a gente ver em decisões judiciais, em peças jurídicas, usarem a expressão menor. Isso não é um absurdo, isso não existe mais esse conceito, isso tem que ser abolido, é criança e adolescente. As crianças e adolescentes, elas deixam de ser um objeto, como era no Código de Menores, ou seja, o juiz decide o que ele bem entende para aquela criança, dizendo que é para o bem dela. E hoje em dia, crianças e adolescentes são considerados sujeitos de direito. O que isso quer dizer? Eles têm todos os direitos que os adultos têm, mais alguns direitos que são específicos à criança e adolescente, que têm que ser respeitados. E além disso, eles têm que ser ouvidos, eles têm autonomia. Eles têm que poder dizer o que eles querem.
Claro que isso não é ilimitado, claro que não é o que a criança e adolescente vai dizer o que quer e isso é absoluto. Mas, por exemplo, num processo da infância civil, por exemplo, se vai decidir se o adolescente fica com a família, se não fica, se vai ficar em um serviço de acolhimento, a opinião desse adolescente tem que ser considerada. Ele não é um objeto que você coloca num SAICA, tira do SAICA, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser respeitado. Se ele é sujeito de direitos, todos os princípios que a gente pensa em relação a adultos têm que ser aplicados. Então, legalidade, devido ao processo legal, ampla defesa, presunção de inocência, necessidade de defesa para o advogado, duplo grau de jurisdição. Todos esses direitos que a gente tem para adulto tem que ter para criança e adolescente. Não pode restringir direitos sob a alegação de que se trata de criança e adolescente. Além disso, crianças e adolescentes são consideradas pessoas em desenvolvimento. Então eles têm que ter um tratamento especial. Ou seja, esses direitos que todas as pessoas têm, eles também têm, e eles têm mais alguns, porque eles são pessoas em condição muito peculiar. Eles estão em desenvolvimento, isso tem que ser levado em consideração. Ele não pode ser tratado como se fosse um adulto. Ele tem características próprias da infância, próprias da adolescência, por exemplo, impulsividade, por exemplo, ainda está em fase de desenvolvimento, inclusive biológico, cerebral. Então, um exemplo que eu trago é que as punições não podem ser as mesmas aplicadas a um adulto, por exemplo. Você não pode considerar que a criança ou o adolescente tem a mesma responsabilidade de um adulto quando comete algum ato. E aí é uma questão que talvez seja a mais importante para a atuação na área da infância e juventude, que é o Brasil superou o menorismo, a gente superou, a gente efetivamente está nessa nova etapa de proteção, de garantia, do ECA, etc. O ECA e as práticas do sistema de justiça, elas são ambíguas. Então, primeiro, pela própria Constituição. Lembra que eu falei da escola positiva, dos ideais? Ou seja, não a gente tem os ideais da escola clássica, então proporcionalidade, legalidade, que são os do direito penal clássico, e a gente tem da escola positiva italiana, da criminologia positiva. Então, reabilitação, sanções por tempo indeterminado, avaliação do progresso da medida. Todas essas questões que o ECA traz hoje em dia são frutos dessa escola criminológica positiva, ou seja, de você aplicar medidas de defesa que são orientadas àquela pessoa para que ela se ressocialize, etc. Então, tem uma ambiguidade aí importante. Outra questão importante é que a gente percebe muito claramente na análise do cotidiano que algumas expressões que eram muito utilizadas, vadiagem, imoralidade, debilidade, tratamento, etc., hoje em dia foram trocadas por proteção integral, pessoa em desenvolvimento, etc., para fundamentar as mesmas práticas menoristas. Então, por exemplo, imagine um caso em que não é aplicável medida de internação para um adolescente, já que a gente está falando de área infracional. É muito comum ver decisões judiciais dizendo o ECA diz que não pode, porém, pelo princípio da proteção integral, eu vou aplicar a medida de internação para proteger esse adolescente. Pelo princípio, ele é uma pessoa em desenvolvimento, precisa de uma intervenção estatal, então eu não poderia aplicar, mas como ele necessita, eu vou aplicar uma medida mais grave. Então veja, isso é um ranço menorista que a gente ainda não superou, que ainda é muito comum de se ver no dia a dia. Tem uma expressão que eu gosto muito, que foi utilizada num julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, sobre adolescentes, que é o pior dos dois mundos. Então os adolescentes são submetidos ao pior dos dois mundos. Por quê? Eles estão submetidos à informalidade e à ausência de garantias, que é historicamente como sempre foi a justiça juvenil, mas à severidade da justiça penal. Então ele pode ser internado, ou seja, ser privado de liberdade, ou seja, ele pega o pior possível do sistema penal, que é uma pena de reclusão. Porém, na justiça penal tem muito mais garantias, muito mais proteção processual, muitos mais direitos. Então, muitas vezes, o adolescente acaba no pior dos dois mundos. Ele tem menos garantias e punições tão graves como as que são dadas para um adulto. Ou seja, tem um controle penal igual a de um adulto, porém com menor proteção processual. Direito penal juvenil vocês tiveram bastante, né, na aula com a Karine Sposato, não sei se eu... Mas enfim, o que é? Vou falar bem rapidamente. O que é considerar o direito penal juvenil? É reconhecer o aspecto punitivo da medida socioeducativa,
E aí, a partir disso, defender que todos os direitos e garantias que os adultos têm, ou seja, que um adulto que responde ao processo criminal tem que ser estendido ao adolescente em conflito com a lei. Então, romper com o modelo tutelar. Considerar que as normas que se referem à aplicação de medida socioeducativa pertencem ao direito penal, apesar de ser uma forma especial do direito penal. Não é o direito penal igual ao dos adultos, mas é também uma forma de direito penal. Por quê? Essa intervenção punitiva ela nasce única e exclusivamente do cometimento de um fato descrito como crime e se impõe de maneira compulsória, ou seja, como a lei penal para os adultos. Existe uma crítica a isso, de que essa equiparação pode trazer todos os malefícios da justiça penal adulta para a justiça da infância. Então, expansão penal, você deixar de resolver questões que podem ser resolvidas, por exemplo, com remissão, etc. É importante vocês saberem dessas críticas enfim. Mas construir esse raciocínio é fundamental trazer as garantias que a gente tem para os adultos. Mas, claro, sem esquecer que a medida socioeducativa ela tem uma finalidade que não é unicamente punitiva. A gente vai discutir isso mais para frente. Ela tem uma finalidade educativa, tem uma finalidade de promoção de direitos e tudo mais. Então, não é simplesmente considerar como igualzinho o direito penal, mas trazer as garantias que tem no direito penal adulto. Eu vou falar com mais calma depois das diretrizes de Riad, mas no ponto 54 um ponto importantíssimo, porque ele diz: com o objetivo de impedir estigmatização, vitimização e incriminação dos jovens, deve ser promulgada uma legislação pela qual seja garantido que todo ato que não seja considerado um delito, nem seja punido quando cometido por um adulto, também não pode ser quando cometido por um jovem. Então, o que é isso? Isso é basicamente o que a gente traz do direito penal juvenil. Se um adulto, nas mesmas condições, não vai ser punido, ou vai ter uma pena em regime aberto, etc., um adolescente não pode ter uma punição mais grave. Ele não pode ser punido por um ato que um adulto não puniria. Isso também depois posteriormente, foi trazido na lei do SINASA, no artigo 35, inciso 1. Então, um adolescente não pode receber tratamento mais gravoso que o conferido a um adulto. Que é um exemplo que é bem cotidiano, ato infracional de ameaça. O ato infracional de ameaça, a princípio, pode se considerar que ele está dentro do artigo 122, inciso 1. Ele é cometido mediante grave ameaça, a princípio. Porém, um adulto que comete um crime de ameaça e é primário jamais vai ser punido com pena em regime fechado. Mas muitas vezes é aplicado no adolescente medida de internação. Então, isso viola frontalmente essa ideia de que um adolescente que está em condição peculiar de desenvolvimento, ele não pode ter uma medida mais grave do que aquela aplicada para um adulto nas mesmas condições. Uma questão que dá para resumir muito isso, né? Então, um adolescente ele pode receber uma medida socioeducativa em razão da sua situação econômico-social. O juiz pode fundamentar uma medida com base nisso? Então, primeiro, o princípio da legalidade. O adolescente hoje em dia só pode receber uma medida socioeducativa quando verificada a prática de ato infracional. Acabou aquela ideia de aplicar uma medida punitiva para uma criança ou adolescente que está em situação em que necessita proteção. Segundo ponto, a gente superou a doutrina irregular. Então, se antes a gente considerava qualquer menor em situação irregular poderia ir para a FEBEM, por exemplo, hoje em dia é separado o adolescente em conflito com a lei e o adolescente ou a criança que esteja necessitada de uma medida de proteção. Por fim, a gente vai considerar que a medida socioeducativa é sempre punitiva. Ela tem um conteúdo de reintegração social também, mas ela nunca pode ser considerada como medida de proteção. Então veja que tudo que a gente discutiu está mais ou menos consolidado aqui. E isso aqui é uma coisa que essa discussão ela é cotidiana na infância e juventude. Cotidiana. Quase toda sentença judicial vai discutir isso aqui. A situação econômica, o adolescente está fora da escola, o adolescente está em situação de rua, mas o adolescente isso. Essa discussão aqui. Isso aqui é fundamental a gente ter em mente. Gente, princípio da prioridade absoluta. Quando eu li o artigo 227, falando que é dever da sociedade, da família, do Estado, o que a Constituição fala? Garantir os direitos com prioridade absoluta. Em primeiro lugar, esse é o único grupo que tem prioridade absoluta garantida constitucionalmente.
Então a gente tem outras previsões de prioridade, mas nenhuma é garantida na própria Constituição. Ou seja, a prioridade absoluta da infância é realmente absoluta. Ela é a maior prioridade que a gente tem. O que a gente pode ter como exemplos? O próprio ECA traz essa prioridade absoluta. Então, isso aqui é exemplificativo, claro. Mas o que ele fala? No artigo 4º. Primazia de receber proteção e socorro, precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e execução de política pública, destinação privilegiada de recursos. Então, por exemplo, o governante ele pode deixar de aplicar dinheiro na educação, por exemplo, violando o direito de criança e adolescente, e aplicar em outra área. Isso está fora da possibilidade de discricionalidade. Por quê? Porque a prioridade absoluta é da infância. Então, a prioridade absoluta na destinação de recursos vai ser sempre para a criança e para o adolescente. Outro princípio importante do nosso sistema atual é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. O que é isso? Na análise do caso concreto, sempre tem que ser buscada a solução que vai proporcionar o maior benefício possível para a criança e adolescente, maior respeito ao direito, maior concretude aos seus direitos fundamentais. Então, em qualquer conflito que a gente tiver de direitos no caso concreto, que o juiz tem que decidir, tem que prevalecer o direito da criança ou do adolescente. Então, na área infracional, o direito ou a questão da sociedade à segurança pública e o direito da criança e do adolescente, sempre vai prevalecer o direito da criança e do adolescente. Sempre. Isso é uma norma do nosso sistema, é um princípio. Gente, conceito de criança e adolescente. O nosso sistema ele é puramente cronológico. Criança e adolescente é qualquer pessoa que tem entre 0 e 17 anos e 11 meses de idade. A gente não vai analisar questões psicológicas, não vai analisar se ela tem maturidade, tem discernimento, etc. Isso no nosso sistema é irrelevante. Criança e adolescente, o único critério é etário. Em relação ao ato infracional, como é que a gente considera se a pessoa que cometeu aquele ato é adolescente ou é adulto? É no momento da ação ou da omissão, não necessariamente no momento do resultado. Isso está é norma do Código Penal e a norma expressa do ECA. Então, por exemplo, se um adolescente comete a ação, por exemplo, de tentar matar uma pessoa quando ele tinha 17 anos e 11 meses, se a pessoa morre quando ele tinha 18 anos, ele vai ser considerado como adolescente, porque a ação dele se deu quando ele era adolescente ainda. Outro ponto importante, que eu comentei um pouquinho antes, é que a criança e adolescente, dentro desse conceito, ela é considerada uma pessoa em situação peculiar de desenvolvimento. Isso tem que ser sempre levado em consideração, que é o que eu disse antes. Você tem que levar em consideração que ainda é uma pessoa ainda em formação, tanto informação moral, informação intelectual e até mesmo informação biológica. Tá tudo bem até aqui, gente? Estou indo muito rápido. Ponto importante, gente. Hoje em dia a gente tem várias PECs que propõem redução da maioridade penal. Pode ser um tema que seja posto à discussão. Um ponto que sempre é trazido à discussão, que acho legal a gente trazer um pouquinho, né? Essas PECs que propõem redução da maioridade penal, elas são constitucionais? A gente vai ter algumas posições. Então, primeiro, sim, as PECs são constitucionais, porque o artigo 228, que é o artigo que fala da responsabilidade penal aos 18 anos, não é uma cláusula pétrea, está fora do artigo 5º da Constituição. Então, essa é uma posição. Segunda posição, é constitucional porque, apesar de ser uma cláusula pétrea da idade penal, o que é o direito constitucional é ao estabelecimento de uma idade, não a idade de 18 em si. Então, por exemplo, se reduzisse para 16, essa corrente diz, olha, a gente vai continuar tendo uma norma dizendo qual é a idade de responsabilidade penal. Então, não tem violação ao direito fundamental, só teve uma restrição, uma modificação, o que seria constitucional. Terceira corrente, obviamente é o que a gente adota na defensoria, as PECs são inconstitucionais. Portanto, a idade penal aos 18 anos é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental que não pode ser restringido por uma proposta de emenda constitucional. Então, essa lei, essa norma que está no artigo constitucional, ela é uma garantia de não responsabilização criminal, portanto, não pode ser abolida e nem restringida. Eu vou falar
a gente tem, além do ECA e da Constituição, como eu disse no começo, vários tratados internacionais de direitos humanos. Eu vou tentar passar bem rapidamente sobre os pontos mais importantes. Vale a pena depois vocês darem uma lida. Não são normas muito grandes e tem muitos pontos muito importantes ali que a gente sempre trata no dia a dia e que pode ser objeto de prova. Então, primeiro, Declaração Universal dos Direitos da Criança. É um documento que foi elaborado na Organização das Nações Unidas, né? É uma resolução, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Geral da ONU. O que a gente tem de pontos importantes na declaração? Já em 59, hein? Ela fala que criança é sujeito de direitos. Só o primeiro ponto, antes disso, né? Nos tratados internacionais, muitas vezes vai utilizar o termo criança para qualquer criança e adolescente. Então não vai ter essa diferenciação. Quando falar de criança, vai estar falando de criança e adolescente. Alguns tratados diferenciam, mas a declaração, por exemplo, não diferencia. Criança é qualquer pessoa menor de 18 anos. Então, a declaração vai dizer que criança é sujeito de direitos, vai trazer a universalização dos direitos sem qualquer discriminação, já vai trazer a necessidade de que os estados se atentem ao interesse superior da criança, vai trazer direito ao nome, à nacionalidade, vai trazer uma série de direitos sociais, de cuidados especiais, direito à convivência familiar, direito à educação. É uma norma, é um texto bem curtinho, dá para vocês darem uma lida rapidinho, acho que vale a pena. Outra norma importante são as chamadas regras de Beijing, de 1985, que também foram adotadas pela Assembleia Geral da ONU. Eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são os mais relevantes, principalmente na área infracional, mas também depois, enfim, acho que vale vocês darem uma lidinha rápida. Então ele já traz, logo no começo, o dever dos estados de promover o bem-estar da criança e do adolescente e da sua família. Traz um pouco aqui do direito à convivência familiar. Vai dizer que os estados têm que mobilizar todos os recursos disponíveis para promover o bem-estar da criança, reduzir a necessidade de intervenção legal. Vai trazer que a justiça da infância tem que ser concebida como uma parte integrante do processo de desenvolvimento nacional, ou seja, a importância que eles dão para a justiça da infância. Isso tem que ser olhado com muita atenção se a gente quer pensar de desenvolvimento, ou seja, de vencer o subdesenvolvimento que o Brasil, por exemplo, vive. O que ele traz sobre responsabilidade penal? Que os sistemas têm que reconhecer um conceito de responsabilidade penal, que o começo não pode ser muito precoce e que tem que levar em consideração as circunstâncias da maturidade emocional, mental e intelectual. Então aqui a gente está dizendo não pode se fixar na idade precoce. Então, por exemplo, um país que fixa, sei lá, a maioridade penal aos 12 anos, dá para a gente considerar que não está respeitando o que traz nas diretrizes da ONU. Ela diz que a justiça da infância tem que ter como objetivo sempre o bem-estar do jovem. Qualquer decisão tem que ser proporcional às circunstâncias do infrator e da infração. Então, olha o tanto de princípio, de norma importante que depois a gente vai ver até trazido no próprio ECA, no SINASE, e já está tudo garantido aqui internacionalmente. Olha só isso aqui, ó. O adolescente que está sendo processado tem que ser respeitado todas as garantias processuais básicas, como presunção de inocência, direito de ser informado da acusação, direito de assistência judiciária, direito à presença dos pais ou tutores, direito a trazer testemunhas, direito ao duplo grau de jurisdição, um monte de direitos importantíssimos que estão aqui nas diretrizes de READ. Dever de notificação dos pais quando o adolescente é apreendido, dever de que o juiz ou funcionário competente examine sem demora a possibilidade de pôr o jovem em liberdade, necessidade de você criar uma forma de remissão dos casos sem recorrer às autoridades competentes. A gente vai tratar da remissão, do Instituto da Remissão do ECA mais para frente. Vai falar, prisão preventiva, último recurso, pelo menor prazo possível, sempre tem que ser, sempre que possível, substituído por medida alternativa. O jovem em prisão preventiva vai gozar de todos os direitos das regras mínimas do tratamento de prisioneiros, tem que ficar separado dos adultos, tem que receber cuidado, proteção e assistência. Então, olha o tanto de norma importante que a gente tem nessas diretrizes.
Os procedimentos têm que ser favorecer os interesses do jovem, tem que ter uma atmosfera de compreensão para que ele participe, para que ele se expresse, tem que ter assistência judiciária gratuita, quando estiver previsto, né, na lei do país. Mais coisa, olha só. Resposta à infração tem que ser proporcional à gravidade da infração, às circunstâncias e necessidades, às necessidades da sociedade. A medida de restrição à liberdade só pode ser aplicada depois de um estudo cuidadoso, tem que se reduzir ao mínimo possível. Não será imposta a privação de liberdade, a não ser que ele tenha cometido um ato grave envolvendo violência contra outra pessoa ou reincidência no cometimento de outras infrações sérias, e a menos que não haja outra medida apropriada. Isso tudo depois vai estar no ECA, né? A gente vai ver. Mas veja como já está aqui nas diretrizes. Bem-estar do jovem é o fator preponderante. Pena capital não pode ser imposta. Não pode haver penas corporais. Pode haver suspensão do processo. Enfim. Tem que estar prevista outras medidas alternativas, ou seja, para a gente evitar que seja aplicada com muita frequência a medida de privação de liberdade. É excepcional a institucionalização, ou seja, só o último recurso pelo período mais breve possível. Só que eu trouxe, porque é uma discussão bem atual, que diz, expressamente, os registros dos jovens infratores não serão utilizados em processos de adultos em casos subsequentes que envolvam o mesmo infrator. O que isso quer dizer? O adolescente foi processado na Justiça da Infância. Depois, como adulto, ele vai preso e está sendo processado. Aqueles registros que ele teve na vara da infância não podem ser utilizados como reincidência. Isso aqui está claro. Hoje em dia a gente tem uma discussão enorme na jurisprudência sobre isso, inclusive com uma série de decisões do próprio STJ dizendo que podem ser utilizados. Ou seja, se ele já foi responsabilizado como adolescente, isso pode ser utilizado depois no futuro, quando ele for um adulto, sei lá, para fundamentar o regime fechado, por exemplo. Então vejam que absurdo. Gente, outra norma fundamental, importantíssima, é a Convenção sobre os Direitos da Criança. É de 89, ou seja, ela é quase do mesmo ano do ECA, né? Esse é o Tratado de Direitos Humanos com o maior número de ratificações que a gente teve em todos os tempos. Só 2 países no mundo não ratificaram. Foram a Somália e os Estados Unidos. Ele vai trazer o mesmo conceito que eu conversei com vocês. Então, criança é toda pessoa menor de 18, salvo se na legislação interna a maioridade é atingida antes. Então tem essa previsão. Em alguns países a maioridade é atingida antes, não vai ser considerado criança, portanto não vai ser considerado aplicável essa convenção. O que ele vai trazer? Eu vou tentar, também é uma norma que traz um monte de coisa, eu vou tentar passar rapidamente sobre os pontos mais importantes. Ele traz diversos direitos civis, econômicos, sociais, culturais, humanitários. Vai trazer o princípio do melhor interesse. Ponto importante, recentemente o Brasil ratificou o 3º protocolo facultativo dessa convenção. Ou seja, o Comitê de Direitos da Criança da ONU, hoje em dia, pode analisar petições individuais contra o Brasil. Isso é bem recente, se não me engano, do ano passado. Acho que ainda não teve nenhuma petição contra o Brasil, mas hoje em dia o comitê tem possibilidade de analisar denúncias individuais contra o Brasil. A convenção vai ter uma série de direitos. Direito à vida, nome, nacionalidade, convivência familiar, enfim. Eu botei aqui um monte de direitos que vai ter. Proteção contra qualquer forma de violência, responsabilidade comum a ambos os pais, direito de criança portadora com deficiência. Como não tem relação direta com o infracional, eu tô indo mais rapidinho aqui, gente. Aqui, artigo 37, isso é importante pra gente. Nenhuma criança vai ser submetida a tortura ou pena cruel ou desumana. Não vai ser imposta a pena de morte. Foi por isso que os Estados Unidos não ratificou naquele momento, porque na época, hoje em dia isso ainda é discutido, mas na época eles aplicavam pena de morte para adolescente. Nenhuma criança vai ser privada de liberdade de forma ilegal e arbitrária. A reclusão vai ser usada como último recurso. A criança privada de liberdade vai ser tratada com humanidade, com respeito, vai ser separada dos adultos, vai ter assistência jurídica, vai ter direito a um julgamento por uma autoridade competente, independente, imparcial.
O tratamento da criança que é acusada de um ato, né, infracional, ela tem que ser tratada de modo a promover e estimular seu sentido de dignidade, seus valores, o respeito. Princípio da legalidade, ou seja, a criança não vai ser considerada culpada por um ato que não tenha sido especificamente considerado como crime pelas leis penais. Ela vai ser considerada inocente se não for comprovada da culpabilidade, vai ter direito à informação sem demora das suas acusações, tem direito a ter sua causa decidida por uma autoridade judicial independente, imparcial, numa audiência justa. Tem direito a trazer testemunhas, assistência jurídica. Outros pontos importantes, né? Então a criança tem direito a ter, o Estado tem que estabelecer uma idade mínima, antes da qual a criança não é considerada responsável para responder pelos seus atos. Então no Brasil essa idade é 12 anos, né? Esse marco. Antes de 12 anos a criança não é responsabilizada no sentido de receber uma medida que tenha cunho punitivo. Tem que ter seus direitos e garantias legais respeitadas, e etc. Pessoal, outra norma importante são as chamadas diretrizes de RIAD. Também estão no edital da Defensoria. Ela vai falar muito sobre questões que são importantes que os estados adotem para prevenir a delinquência juvenil. Então ele vai trazer uma série de questões que são consideradas importantes para que o Estado não fique só reprimindo a delinquência depois que ela já aconteceu. Então, ou seja, para que adote medidas preventivas para evitar que elas aconteçam. Então, políticas públicas, garantia de direitos na primeira infância, desenvolvimento harmônico. O que tem especificamente sobre a questão infracional? Além de várias que já estão repetidas, tem aquela que eu já tinha trazido para vocês antes quando eu falei de direito penal juvenil. Então, todo ato que não é considerado um delito e nem punido quando cometido por um adulto não pode ser considerado um delito e nem objeto de punição quando é cometido por um jovem. Então, se um adulto comete um crime e não vai ser punido, um adolescente que comete esse mesmo ato não pode ser punido. Gente, beleza? Alguma dúvida? Gente, vamos falar um pouquinho sobre ato infracional, então. O que é ato infracional? Tem a descrição no ECA. Ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal pela lei. Ou seja, nós não temos uma lei específica dizendo quais são os atos infracionais. Não tem uma lei dizendo ato infracional de tráfico, ato infracional de roubo, ato infracional, enfim, de qualquer outro ato. O ECA faz uma remissão. Então, tudo que a lei penal adulta considera um crime, quando ela é cometida por um adolescente ou por uma criança, ela vai ser considerada um ato infracional. O que diz o artigo seguinte? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a medidas previstas nessa lei. É mais ou menos o que diz a Constituição, ou seja, eles são penalmente inimputáveis, mas isso não quer dizer que eles não vão ser responsabilizados. As medidas que estão previstas em lei estão previstas no ECA. O ato infracional praticado por criança, ao ato infracional corresponde às medidas previstas no artigo 101, que são as medidas protetivas. Eu vou tratar um pouquinho mais para frente disso com vocês. Primeiro ponto. Se o que é ato infracional é aquilo que é considerado pela lei como crime, tudo que a gente tem de discussão em direito penal sobre se é ou não é um crime, a gente vai trazer para a infância. Então, o juízo de tipicidade, se o ato for atípico, não há um ato infracional. Se questão de ilicitude, então legítima defesa, estado de necessidade, etc. Tudo isso se aplica também à infância. E de culpabilidade, então erro de ilicitude, culpantes, inexigibilidade de conduta diversa, etc. Então, todas as discussões que vocês tiverem em direito penal sobre tipicidade, etc., a gente traz para o direito da infância, porque a remissão do ECA é expressa, é só aquilo que é considerado crime.
questão importante, né? Então, se a gente tem um juízo de tipicidade, não é só tipicidade formal, é também a tipicidade material. Logo, vai ser aplicado o princípio da insignificância também na área da infância. Isso, inclusive, é jurisprudência consolidada no STJ e no STF. É aplicável o princípio da insignificância. Uma discussão. É possível aplicar a medida socioeducativa a um jovem adulto? Primeiro, no artigo 2º do ECA, quando ele diz o que é considerado adolescente, ele vai dizer no parágrafo único: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Ou seja, a lei se aplica a pessoas entre 0 e 17 anos e 11 meses. Excepcionalmente, nos casos previstos expressamente em lei, o ECA pode ser aplicado a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Que normas que a gente tem que vão dizer quando são esses casos excepcionais? A gente vai ter primeiro, no artigo que vai falar da medida de internação, que ele diz aqui, por exemplo, no parágrafo 5º, a liberação é compulsória aos 21 anos de idade, ou seja, a medida de internação pode se estender para depois que aquele adolescente completar 18 anos e se tornar adulto, só é necessária a liberação com 21 anos de idade, ou seja, essa medida aqui de internação, ela é aplicável a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Claro, aquelas que cometeram um ato infracional quando ainda tinham 18 anos de idade. Semiliberdade. Tem expressamente dizendo que vai se aplicar às disposições relativas à internação, ou seja, inclusive essa questão do limite. Se um adolescente comete um ato infracional com 17 anos e 11 meses, ele pode sim receber uma medida de internação ou semiliberdade. A liberação não é aos 18, mas sim aos 21 anos de idade, compulsória, né? Claro que ele pode ser liberado antes. Qual que é a grande discussão? Não tem previsão expressa sobre a aplicação de medida em meio aberto para pessoas maiores de 18 anos. Então, se o ECA diz que só se aplica o estatuto para pessoas entre 18 e 21 nos casos expressos, e não tem expresso sobre medida de liberdade assistida, por exemplo, qual que é a conclusão? A princípio não daria para aplicar. Se o adolescente cometeu um ato infracional com 16, 17 anos, está cumprindo liberdade assistida, fez 18 anos, não tem previsão expressa de aplicação do ECA, teria que encerrar essa medida socioeducativa. Mas isso não é o que a jurisprudência entende. Inclusive tem uma súmula do STJ, que diz o que? A superveniência da maioridade penal não interfere nem na apuração do ato, nem na aplicação de medida socioeducativa. Inclusive liberdade assistida. Ou seja, ela pode também ser aplicada até os 20 anos de idade, assim como a internação, o que, a meu ver, parece ser ilegal, porque contraria a disposição do ECA. Na parte de execução dá para discutir bastante, mas sempre lembrar, é possível aplicar uma medida a um jovem maior de 18 anos, mas a gente tem vários outros princípios, atualidade, necessidade, excepcionalidade, vários que a gente viu inclusive na Constituição, nos tratados internacionais, que tem que ser levados em consideração. Ou seja, não é porque a princípio pode ser aplicado para o maior de 18 anos que vai ser aplicado. Vai ter uma série de outras normas e princípios que vão ter que ser analisados quando for decidir se aplica ou não a medida àquela pessoa maior de 18 anos. Discussão que eu falei que a gente ia trazer um pouquinho. Criança pratica ato infracional? A resposta é sim, criança pratica ato infracional. Estava lá naquele artigo que a gente viu do ECA. Então, ato infracional é todo ato previsto em lei como crime contra a convenção penal quando praticado por criança ou adolescente. Então, sim, criança pratica ato infracional. Quando ela pratica um ato descrito na lei como crime, isso é considerado ato infracional. Qual que é a diferença? Para a criança, as únicas medidas aplicáveis são as medidas de proteção do artigo 105 do ECA. Independentemente da gravidade da ação, da reiteração de conduta, da situação socioeconômica familiar, ou seja, nunca vai ser acionado o sistema de controle juvenil, nunca vai ter processo na vara da infância infracional contra uma criança, não importa o que ela tenha feito. Sempre vai ter que ser acionada a rede de proteção. A gente teve um caso em São Paulo, uns 3 anos atrás, de um grupo de meninas, de crianças que estava cometendo furtos na Zona Sul, não sei se vocês lembram. Uma delas, que tinha 11 anos de idade, chegou a ser internada na Fundação Casa. Isso é um absurdo. É expresso em lei. Não se aplica a medida socioeducativa para criança, não importa o que ela tenha feito. E para adolescente?
para o adolescente podem ser aplicadas as duas. Pode ser aplicada a medida socioeducativa ou pode ser aplicada a medida protetiva. Então, se o juiz considerar que aquele adolescente cometeu um ato infracional, mas que não tem necessidade de aplicar uma medida socioeducativa, ele pode aplicar unicamente uma medida protetiva. Então, escolarização, encaminhamento para o tratamento de saúde, qualquer coisa do tipo. Questão importante, né? Quem vai aplicar essas medidas protetivas para a criança? Conselho tutelar é quem aplica. Isso está no ECA. Sempre lembrando que o Conselho Tutelar ele não pode aplicar todas as medidas protetivas. Vocês vão ver isso quando tratarem da área da infância civil. Ele pode aplicar várias delas, mas ele não pode aplicar o acolhimento, salvo em situação emergencial, e ele não pode aplicar a colocação em acolhimento familiar ou colocação em família substituta. Isso são medidas que só um juiz da infância civil podem aplicar. Gente, esse debate ele era muito acalorado uns tempos atrás. Hoje em dia ele está um pouco mais pacificado. Primeiro, prescrição penal é aplicada a medida socioeducativa? A resposta é sim. Tem uma súmula do STJ, inclusive, que diz isso. A prescrição ela é aplicável. Então, quanto a isso, já não tem mais discussão. O que a gente vai ter de discussão? Como é que a gente calcula o prazo da prescrição? Não sei se vocês estiveram na aula de penal, mas enfim, deve se lembrar. O Código Penal traz uma série de normas que vão dizer como é que é o cálculo. Então, pena máxima, pena mínima, menor de 21 anos, maior de 70, não lembro agora. Enfim, vai ter uma série de regras. No ECA a gente não tem. Como é que a gente vai aplicar? Que regras a gente vai aplicar? Isso traz uma confusão. Você vê decisões judiciais em todos os sentidos nos tribunais, é uma bagunça. O pecado o quê? Pega a pena máxima em abstrato daquele crime, coloca na regrinha do Código Penal, o prazo prescricional que der, divide pela metade porque é menor de 21 anos, que é a norma do Código Penal. Então esse é o entendimento que vem prevalecendo no STJ. O STF considera que não. O prazo máximo não é a pena máxima em abstrato daquele crime, daquele tipo penal. Vai ser o prazo máximo de 3 anos da medida de internação. Então é um prazo menor. Mas isso é, enfim, bastante discutido hoje em dia. Uma única medida que talvez seja mais pacífica, o prazo, em relação à pretensão executória, é a prestação de serviços. Por quê? Porque a prestação de serviço da comunidade ela é fixada a prazo certo. As medidas não têm um prazo certo, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Mas a prestação de serviço da comunidade que é fixada a prazo certo, utiliza-se o prazo fixado. Então você vai pegar 6 meses, aí você vai colocar no Código Penal, vai fazer o cálculo, dividir por 2 porque é menor de 21 anos e vai calcular qual que é a prescrição. Todas as regras de suspensão, interrupção do prazo, está tudo no Código Penal, a gente vai aplicar dessa maneira também na infância infracional. E a gente falar um pouquinho dos direitos individuais, que estão previstos no artigo 106 até o artigo 109 do ECA. Vamos lá, primeiro artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então vamos começar já o que diz a norma aqui. Nenhum adolescente será privado de liberdade. Então, primeiro ponto, criança nunca vai ser privada de liberdade. Não existe essa possibilidade. A criança pode ir para um acolhimento institucional, pode ir para a família substituta, etc. Isso nunca vai ser uma medida privativa de liberdade. Então, se a qualquer momento que o adolescente quer sair de um serviço de acolhimento, ele pode sair. Ele não está preso naquele serviço. Não pode trancar a porta, levantar a grade, etc. Isso é vedado. O adolescente, são só essas duas hipóteses, gente. Não existe nenhuma outra hipótese. Flagrante de ato infracional ou ordem de um juiz. O que é o flagrante? Para saber o que é flagrante, a gente vai usar o mesmo conceito do Código de Processo Penal, do artigo 302. Vai dizer lá o que é flagrante, a gente vai utilizar, vai simplesmente importar, vai trazer para a área da infância, mas o conceito é exatamente o mesmo. Gente, se são essas suas hipóteses, a apreensão para averiguação, aquela questão de apreensão em rolezinho, a ação que eu falei para vocês de shopping de São Paulo, que pedia para prender criança em situação de rua, uma situação recente que a gente teve, não sei se vocês lembram,
de a polícia parando o ônibus que ia da zona norte do Rio para a zona sul, para a praia, e aí eles recolhiam todas as crianças e adolescentes e apreendia, ia para a delegacia. Isso é absolutamente ilegal e inconstitucional. Não existe hipótese de apreensão que não sejam essas. E só para adolescente, para criança não existe. Essas práticas que a gente tem né, de apreensão fora do critério legal são práticas higienistas, são segregatórias, são práticas que são típicas do período menorista. Hoje em dia, são inadmissíveis. Outro direito previsto expressamente no ECA, está no artigo 107. Essa apreensão de adolescente vai ser comunicado à autoridade judiciária competente e à família. Então, a família adolescente tem direito de ser imediatamente comunicado. Vai ter que ser examinado imediatamente também pela autoridade a possibilidade de liberação. Então, se é um flagrante de ato infracional, o delegado tem que analisar a possibilidade imediata de liberação. Se for uma apreensão por ordem judicial, o juiz tem que averiguar imediatamente a possibilidade de liberação. Artigo 108. A internação antes da sentença não pode durar mais de 45 dias. O que isso quer dizer? O adolescente foi apreendido em flagrante ou foi apreendido depois por ordem judicial. Aquele processo de apuração do ato infracional, ele tem que terminar em 45 dias. Tem que terminar. O que acontece se não terminar? Faltou uma testemunha, não veio, o juiz quer ouvir outras provas, etc. O adolescente tem que ser liberado e ele vai responder o processo em liberdade. Ele não pode ficar mais de 45 dias internado respondendo a um ato infracional. Tem decisões nesse sentido, exatamente, mas são aberrações. O prazo é improrrogável. Inclusive, o descumprimento tem um crime do artigo 235 do ECA. Não respeitar esses 45 dias. O prazo é improrrogável. Nenhuma hipótese pode ser, vou prorrogar por mais 5. Não tem essa hipótese. A decisão ela tem que ser fundamentada, ou seja, o juiz não pode dizer interne-se e ponto final. Ele tem que fundamentar por que ele está tomando aquela decisão. O que ele tem que se basear? Autoria e materialidade da infração penal, da infração do ato infracional, desculpem, e demonstrar a necessidade imperiosa da medida. Então, o que ele tem que analisar? A autoria, ou seja, tem indícios de que aquele adolescente cometeu aquele ato infracional? Materialidade. Tem elementos de que houve um ato infracional? Né? Analisa a materialidade. E além de tudo isso, ele tem que demonstrar a necessidade imperiosa da medida, ou seja, ele tem que demonstrar por que aquele adolescente tem que ser internado. Então, não é admissível uma decisão fundada na gravidade em abstrato. Então, o juiz não pode dizer o roubo é um crime grave, portanto, interno. Tráfico é um crime grave, portanto, interno. Isso não é admissível. Existe até uma súmula, não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Tem aquela súmula do STF sobre não pode ser fixado regime fechado com base na gravidade em abstrato do delito e tal. Dá para aplicar esse entendimento também. É exatamente o mesmo princípio. O artigo 109 tem uma outra norma específica, que é o adolescente civilmente identificado não pode ser submetido à identificação compulsória. O que isso quer dizer? O adolescente está com RG, ele não pode ser submetido àquela prática humilhante de coletar digitais. Isso está no ECA, está na Constituição Federal e tem uma lei específica, não anotei, não lembro o número agora, sobre identificação criminal de pessoas. Tem 9.000 e qualquer coisa. Mas enfim, se o adolescente tiver documento, a não ser que tenha uma dúvida fundada, ele não pode ser submetido à identificação humilhante de ficar colocando digital, etc. Quando o policial ele apreende o RG não devolve para o adolescente, qual que é a medida? Porque direto acontecia de o RG ou a certidão eles não devolvem. Isso é um absurdo. Ele tem que pegar, tem que pegar exatamente, tem que pegar o RG, identificar aquela pessoa, e o documento não é apreendido, não tem razão para ser apreendido o documento, não é prova do crime, não é nada. Mas que medida haveria para... Normalmente tem que fazer o pedido para o juiz para liberar, mas assim, isso nem deveria ser um objeto de medida. Assim, ele deveria pegar o RG e devolver, e é isso. Mas de fato, muitas vezes acaba apreendido o documento. Gente, eu trouxe só algumas garantias processuais. A gente vai discutir tudo isso com mais calma, né, nos casos, nas normas específicas do processo. Mas é muito importante ler esses dois artigos, 110 e 111, e saber dos direitos
processuais que o ECA traz. Primeiro, são normas exemplificativas, ou seja, tem um monte de outros direitos que não estão aqui, mas esses aqui estão expressamente trazidos e é importante saber. Então, primeiro, nenhum adolescente vai ser privado de liberdade sem devido processo legal, tem direito ao pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou ato equivalente, ou seja, o adolescente não pode ficar internado sem saber pelo que ele está internado. Ele tem direito de saber exatamente pelo que ele está internado. Então, pleno e formal conhecimento da atribuição. Tem que entregar para ele, tem que assinar, é formal. Igualdade na relação processual entre acusação e defesa. Então, ele também tem direito de trazer testemunha, de produzir prova. Tem direito à defesa técnica para um advogado. Tem direito à assistência judiciária gratuita e integral. Tem direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade, então tem direito de ser ouvido pelo juiz sobre aquela acusação. Tem direito de pedir a presença dos pais ou do responsável nos atos processuais. E é isso. Essa aula inicial, tentei passar um monte de coisas que são mais ou menos básicas da área infracional. Nas próximas, a gente vai trazer tudo mais direitinho, tudo mais específico. Então, primeiro o processo de conhecimento, processo de execução depois, e aí a gente tenta, trazer casos e vocês, tragam dúvidas, provas que vocês fizeram e viram, questões que vocês acham importante discutir, tragam que a gente debate, que é muito importante. Sobre a aula de hoje, vocês têm dúvidas? Vocês têm alguma questão que vocês queiram tratar? Mais alguma coisa? Tudo tranquilo? Com tudo isso que eu falei, tudo tranquilo? Então, beleza. Então é isso, gente. Então, semana que vem a gente volta. E aí, para mais um encontro sobre a área infracional do direito da infância e juventude. Beleza? Valeu.